segundo vídeo dessa série. E, bom, hoje eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre como foi o início dessa fase após o diagnóstico. Você consegue me falar um pouco sobre isso? Bom, o tratamento se iniciou no dia 11 de outubro de 2021. A médica passou um protocolo de 8 quimioterapias, 4 vermelhas, 4 brancas, e em seguida a mastectomia radical e possível radioterapia. No início eu usei aquela touca para evitar que o cabelo caísse, ou pelo menos que caísse menos cabelo. Usei por 2 sessões, mas depois eu desisti porque o cabelo começou a cair muito, caía no banho, caía no travesseiro, para pentear, para secar. Então, para mim não resolveu. Então eu decidi parar. Só fiz 2 sessões com a touca e aí não usei mais. Então, aí eu decidi raspar a cabeça e minha filha que raspou para mim. Aí ela disse que ficou o máximo, ela disse, ai, que legal, e ela queria raspar dela também, claro que eu não deixei, disse de jeito nenhum. E então, só voltando um pouco, quando eu fiz a primeira quimioterapia, antes da segunda quimioterapia, eu tive uma consulta com a médica e ela perguntou para mim se eu, dos sintomas que eu tinha, né, que eu havia tido, e se eu tinha notado alguma diferença, alguma coisa. Eu disse que podia ser que eu notei que estava menor, mas eu disse, mas eu acho que é coisa da minha cabeça, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu sinto que parece que diminuiu. Aí ela fez o exame, ela disse, não, realmente diminuiu. Ela disse, não é da sua cabeça não, diminuiu muito, ela disse. E isso eu tinha feito só uma quimioterapia. Aí eu disse, graças a Deus. E ela disse assim, olha, isso é maravilhoso. Ela ficou surpresa, porque ela disse, isso é maravilhoso. Uma só você fez e já diminuiu muito e tá bem mais também, mais soft, que eles falam, mais macio. Não estava duro como era antes, né, da quimioterapia. Então, já foi visto assim os resultados, os primeiros resultados já na primeira quimioterapia. E isso eu creio que foi, claro, eu acredito que foi Deus mesmo que já estava colocando as mãos, né, dele para essa cura. E após a quarta quimioterapia, quando eu terminei as quimioterapias vermelhas, eu fui fazer um scan, que é o exame, né, de imagem. Não acharam nada, mas a médica que estava fazendo o exame, ela perguntou, mas quantas quimioterapias você fez? Você já terminou o tratamento? Eu disse, eu fiz 4. Fiz 4 vermelhas e ainda vou iniciar as brancas. Aí ela disse, daí ela procurou de novo, olhou, ficou vários minutos ali olhando, vasculhando. Ela disse, não consigo ver nada? Na imagem não tá aparecendo nada aqui. E eu disse, graças a Deus, eu saí maravilhada de lá. E ela disse assim, eu vou pedir para sua médica um MRI, que eles falam, né, MRI, que chama aqui, que é um outro exame mais detalhado. E ela disse que ia pedir esse exame para que se confirmasse, assim, porque e também para eles conseguirem achar onde estava o clipe que eles tinham colocado para guiar a cirurgia na hora da mastectomia, porque ela disse que lá ela não conseguia ver nada. Então eu falei para a médica, né, os resultados foram para a médica e na minha consulta com a minha médica eu disse sobre a recomendação da médica. Ela disse, realmente, ela me recomendou, mas a gente não vai fazer, não é necessário. A gente vai esperar para fazer o MRI antes da mastectomia. Então, não vamos fazer agora, vamos seguir com o protocolo, porque já estava estabelecido o protocolo. Então, vamos seguir e pela imagem não tem mais nada. Isso é bom, isso é um ótimo sinal. E eu só tinha a agradecer a Deus, agradeci muito a Deus.
tenho duas experiências nesses primeiros meses, nesse tratamento, que eu quero compartilhar aqui. Que uma certa vez eu estava conversando com a minha filha na cozinha e a gente estava entramos em assunto assim, não me lembro o assunto específico, mas era assunto em torno disso. E eu estava entre uma quimioterapia e outra, era nos dias que eu estava melhor, quando eu estava se aproximando da próxima quimioterapia, eu me sentia melhor. Então eu estava conversando com ela e ela, eu me veio na minha mente assim, puxa, eu lembrei de uma pessoa lá do meu passado que me contou uma experiência, que ela passou por esse problema há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. E ela era da minha igreja. E ela me contou. E assim, naquele momento, eu estava ouvindo a história dela, a experiência dela. Eu estava escutando, mas eu não me coloquei no lugar dela. Sabe assim, eu não consegui sentir assim, uma empatia pela história dela, sabe? É tão estranho quando você passa por alguma coisa, você começa a ver de outra forma, você começa a enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar as pessoas de outra forma. Porque você consegue, quando você ouve alguma história, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Porque você também já viveu algo parecido, você também já sofreu algo parecido. Então, me veio essa pessoa na minha mente e eu comentei ainda com minha filha, eu falei, nossa, eu meio que não liguei, não me importei com o que ela tinha passado, sabe? Eu era jovem, pra mim isso era distante de mim, isso era coisa que nunca aconteceria comigo, então eu não conseguia ter empatia. E aí o Espírito Santo me fez lembrar e aquilo veio no meu coração. Então, aí eu comecei a ver que nós precisamos, a gente não precisa passar por algo assim para que a gente tenha empatia pelos outros. A gente não precisa. Deus deu essa capacidade pra gente, da gente amar o próximo, da gente se importar com o próximo. Não é fácil, não é uma coisa fácil de você fazer. Nós, como seres humanos, a gente é cheio de defeitos. A gente tende para o mal, para as coisas más. O nosso coração depois do pecado, depois que o pecado veio no mundo, depois que o pecado foi gerado, a gente tem essa tendência para o mal, mas a gente tem a capacidade, Deus nos deu essa capacidade de amar, senão Ele não teria dito para amar o próximo como a nós mesmos. É porque a gente tem essa capacidade de amar, então a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, mesmo que a gente não tenha passado por aquilo e que a gente não precise passar. Que a gente não precise passar por algo para que a gente se coloque no lugar do outro, para que a gente sinta a dor do outro. Esse é o verdadeiro cristianismo. Então, essa foi uma das coisas que o Espírito Santo ministrou para mim. E outra experiência foi uma vez que eu estava indo para fazer um exame de sangue. E eu cheguei lá, eu não tinha ainda o acesso que eu tenho agora para as medicações. Então eu ainda recebia quimioterapia na veia.
E como eu já tinha tido, se eu não me engano, eu já tinha tido 3 quimioterapias. Hoje até tinha tido a quarta e tava fazendo os exames para começar a branca. Acho que até foi para começar as brancas que eu fiz esse exame. E tava muito dura a minha veia. E o meu braço, eu mal conseguia esticar, eu não conseguia esticar ele todo, o meu braço. De tão dura que estava a veia e ela encurtou, ela ficou mais curta. Então e tava bem dolorido, incômodo. Quando eu fui fazer o exame, a enfermeira, eu saí naquele dia, na verdade, eu acordei naquele dia muito bem, assim, me sentindo muito bem, feliz, alegre, não sei porquê, eu estava alegre, estava feliz. E fui pro hospital, ouvindo louvores e cantando na minha mente, louvando. Quando chegou lá, a enfermeira, ela me tratou muito mal, assim. Ela, ela foi muito estúpida desde o início, dizendo, perguntou meu nome, eu falei, ela não entendeu bem, então ela disse, como? Pra falar de novo. Aí eu repeti, ela não entendeu de novo. Um outro enfermeiro veio e auxiliou, mostrou pra ela na ficha o meu nome. E ela disse, tá, senta aqui, senta aqui. Aí eu perguntei pra ela, pode ser, posso fazer nesse braço? Porque esse tá muito dolorido, né? E ela disse, não me pergunte, não, por que você tá me perguntando qual braço? Não é pra mim que você tem que perguntar qual braço, só levanta a blusa aí e pronto. Aí meu Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia. O que tá acontecendo? Aí ela continuou estúpida comigo. Quando foi pra fazer o exame do Covid, ela veio com o kit pra fazer o exame do Covid, eu tirei a máscara. Aí ela disse, não tira a máscara. Não mandei você tirar a máscara. Só tira a máscara na hora que for fazer. Não é pra tirar a máscara. Aí eu, tá, desculpa. Coloquei de novo. Aí depois tirei pra fazer o exame. E nisso, minha voz já tava, minha garganta já tava dando nó já pra chorar. E aí eu comecei a chorar. Aí ela disse, ai, é difícil, né? É difícil, né? Mas ela achou que eu tava chorando pela minha situação, por estar passando por um tratamento. E ela disse, é difícil, né? Aí eu veio na minha mente pra falar pra ela, eu não tô chorando por causa do meu tratamento, eu não tô chorando porque eu tô assim. Eu tô chorando pelo jeito que você tá me tratando. Mas na hora que eu ia falar alguma coisa, eu senti, não fala nada, não fala nada, fica quieta. Aí eu fiquei quieta e ela disse, eu vou orar por você. Ela disse, eu vou orar por você. E quando ela disse, eu vou orar por você, eu pensei, uma pessoa para dizer, eu vou orar por você, ela tem que ter conhecimento de Deus, ela tem que ser cristã. Ou pelo menos ela tem que seguir alguma religião e algo que vai falar, eu vou orar por você. Algo que ela acredite assim. Então eu pensei, é por isso que não era para me falar nada. É porque o Espírito Santo é que vai, se ela é cristã, o Espírito Santo que vai mostrar para ela que não tá certo o jeito que ela tá tratando uma paciente. Aí quando eu saí, né, terminou tudo, daí depois ela melhorou comigo ali no final da consulta, ela disse, ai, tchau, querida e tal. E aí quando eu saí, eu tava indo pro elevador e eu fui pensando assim, eu fui pensando, nossa, mas não é a forma certa de uma profissional tratar os pacientes. Eles têm que tratar com amor, eles têm que trabalhar nessa área, tem que trabalhar com amor. Mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. A forma que ela tratou você não é bom, né? E é essa forma que você trata as pessoas que te amam. O Espírito Santo falou pra mim, falou forte. Falou, você trata bem
as pessoas de fora. Você consegue sorrir para todo mundo, mas se você tiver com qualquer problema, é nas pessoas da tua casa que você desconta. É neles que você desconta. E eles são as pessoas que te amam e que você ama. O mesmo ela fez. Às vezes ela tá com algum problema e ela vai tratar mal outra pessoa que não tem nada a ver com aquele problema. Então, o Espírito Santo tocou em mim e disse: trate bem todas as pessoas. Independente do que você esteja passando, ninguém é culpado do que você está passando. Ninguém é culpado da tua dor. Ninguém é culpado dos seus problemas. Não desconte nos outros o que você está passando. Então, trate bem as pessoas. Sorria para as pessoas. Entende? Porque hoje é você que vai tratar alguém, amanhã é você que vai ser tratada. Então, você precisa ter empatia, você precisa tratar bem as pessoas, você precisa ser um cristão de verdade, entende? Então, essas duas experiências que pra mim ficaram marcadas, assim, até não consigo contar sem me emocionar, porque eu senti muito forte no meu coração. E eu tento, é difícil, mas eu tento ir melhorando a cada dia. A cada dia ir melhorando como pessoa, melhorando como cristã. E tenho ainda mais experiências para contar, mas nesse vídeo vai ficar por aqui. E eu agradeço a todos que estão assistindo. Eu espero que possa tocar em alguém, se eu conseguir mudar o modo de pensar de uma pessoa, se essas palavras tão ditas tão na simplicidade, mas que possa, se puder tocar uma pessoa, para mim já vai estar cumprindo o meu propósito com esses vídeos. E eu agradeço a todos e fique com Deus. Deus abençoe. Bom, esse foi o registro de hoje. Nós agradecemos muito a todos vocês que viram até aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus.